Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, em que nós discutimos sobre inclusão das crianças, de pessoas com deficiência na escola. Eu sou Carla Fiais, professora da disciplina de Psicologia Escolar. Então, nós assistimos a esse curtinha, esse curta-metragem, Cuerdas, que fala sobre a aproximação de uma coleguinha do menino. E é uma questão até que a gente precisa observar com mais atenção na escola, porque muitas vezes algumas ações de inclusão são feitas, mas esse incentivo à interação entre os colegas, ao respeito, a favorecer ações que de fato incluam aquela criança com deficiência, às vezes não são tão estimuladas assim, Às vezes são feitas muito mais adaptações de cunho pedagógico, mas não é essa aqui que inclui de fato a criança com outras crianças. E aqui até no próprio curta a gente observa que é uma iniciativa da menina, da Maria. Não é uma iniciativa, um incentivo dos adultos, Os adultos não aparecem aqui, a gente não percebe essa intencionalidade. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente tem legalmente, vários decretos, várias leis que tornam obrigatória, a inclusão, a aceitação da criança na escola regular de ensino, no sistema regular. Mas o que a gente tem observado ainda é que essa inclusão ela tem sido muito mais quantitativa, como a gente viu aqueles dados no início, do que qualitativa, De fato, essa criança está incluída, realmente participando das ações, Sendo querida, sendo desejada ali naquele espaço, Então, há uma diferença, entre inclusão quanti, que são os números, e a inclusão qualitativa, que é como é que está sendo feito esse processo. Então, na inclusão qualitativa, a gente vai ter uma participação do sujeito, A sua aprendizagem vai acontecer, sua relação com os colegas e professores, deve ser incentivada, para que o processo de ensino-aprendizagem se desenvolva de forma adequada. Então, eu coloquei aqui o exemplo da escola, bilíngue, A gente fala de inclusão escolar, mas se tem um aluno que, por exemplo, usa Libras para se comunicar, ninguém sabe falar com ele. Então, a escola ela tinha que ser bilíngue, se a gente quer, de fato, uma escola que seja inclusiva. Com quem que ele vai falar? Só com o intérprete? Ou ele precisaria que todos soubessem, que a escola fosse bilíngue para que ele pudesse se comunicar com toda e qualquer pessoa. Então, a gente tem na prática, hoje em dia ainda, muitos alunos que são excluídos da própria inclusão. Por quê? Porque eles lidam com professores despreparados. A gente ouve há muitos anos, os professores dizendo que não estão preparados para lidar com a diferença. Mas a verdade é que no próprio ensino superior, a gente não fala sobre deficiência, O que fala muito do quanto a gente quer no futuro trabalhar com pessoas com deficiência, Ou seja, nada. A verdade é que as pessoas querem lidar com pessoas perfeitas no dia a dia, como se todos nós fôssemos perfeitos também, Como se também a deficiência nunca fosse nos atingir ou atingir alguém próximo, Então, a gente lida sempre tentando se afastar, achando que é mais difícil, E que por ser mais difícil eu prefiro lidar com o que é mais fácil, Sendo que, na verdade, essa questão de dificuldade depende muito do posicionamento que cada um tem, Às vezes, lidar com uma pessoa com deficiência, em alguns sentidos, pode até ser muito mais fácil do que lidar com um aluno que não tenha deficiência, em algumas situações. Então, se a gente está preparado, de fato, se a gente conhece aquela deficiência, se a gente sabe lidar, conhece, tenta se aproximar e fazer todo o manejo necessário, de forma competente, a gente não vai ter tanta dificuldade quanto imagina, A gente também tem muitas famílias desassistidas, Tem muitas famílias que estão lidando com todos os desafios do dia a dia, sem nenhum suporte, Que também deveria vir da escola.
Temos crianças que não aprendem, né, justamente porque falta, né, a inclusão real. Existem dificuldades de uso dos recursos, né? Escolas e bairros inacessíveis. Então, a gente aqui quando fala de inclusão, a gente tem que ter um olhar muito amplo, né? Que a inclusão, ela vai depender da necessidade de cada um. Então, você vai ter desde alunos que vão ter deficiência física, alunos com deficiência de comunicação, né? Na comunicação, alunos com deficiência intelectual, né? Então, que vão ter uma dificuldade maior para aprender. Então, são vários aspectos que têm que ser observados para que essa escola realmente possa se dizer inclusivas. E eu sempre, né, reforço, para mim nenhuma escola é inclusiva, ela está num processo de inclusão, né? Porque é um trabalho diário. Bom, a CIF, que a gente vai falar melhor, né, ainda no próximo semestre, é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Né? É uma classificação semelhante ao CID-10, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, que, na verdade, baseia, né, nossos documentos atuais. A gente sempre utiliza a nomenclatura, né, do CID-10, e aí a gente tem a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que tem por objetivo observar os componentes de saúde, né, propriamente ditos, mas aliados também com alguns componentes de bem-estar relacionados à saúde. Então, eles vão olhar, assim, vai tentar entender quais são, né, as características físicas, mas também como essas características do corpo estão relacionadas com o ambiente, né? E aí, a partir daí observar quais são as barreiras, né? Quais são os limites que impedem o funcionamento adequado daquela pessoa naquele lugar, naquele espaço, né? Então, a CIF ela não é exclusiva para pessoas com deficiência, é para qualquer pessoa. Mas a gente tem utilizado muito ela, né, para entender as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam. Inclusive, essas barreiras elas são bem descritas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Lá também está descrevendo os tipos de barreiras que devem ser superados. Então, a gente começa com a acessibilidade arquitetônica, informacional e comunicacional, que a escola deve enfrentar. Há uma necessidade de formação docente inicial e continuada para lidar com as diferenças na sala de aula. Então, isso é fato, né? O professor ele precisa fazer essa formação inicial e ele precisa continuar essa formação constantemente. Né? Então, sempre existem cursos. É importante a gente observar que, inclusive na nossa própria cidade, né, sempre estão acontecendo alguns eventos de formação, né, de professores, de formação, de capacitação para pessoas que lidam com pessoas com deficiência. Nesse momento, por exemplo, né, vai ter esse mês, no dia 22, o IFBA vai fazer uma live, né, tá tendo uma webconferência, e vai ter uma live que vai falar sobre pessoas com deficiência, sobre a inclusão no curso de matemática, então vai ser bem bacana, depois dê uma olhadinha. Então, sempre tem instituições que oferecem curso de Libras gratuitamente, que é o caso da MIC, e assim a gente vai, à medida que a gente começa a prestar um pouco mais de atenção, vai observando que sempre estão aparecendo cursos, né, para manter essa continuação na formação dos professores e também dos profissionais, né, que lidam com pessoas com deficiência, inclusive psicólogos. A valorização da diversidade da educação física versus o desejo de aproximação de todos os alunos ao padrão ideal de aluno, né? Então, é uma questão também importante que deve ser analisada. Esse professor gosta de lidar com a diversidade ou ele quer que todos os alunos sejam iguais, né? Autônomos, disciplinados, sem lesões e impedimentos, né? Que não incomodem, que façam tudo sozinhos, de forma independente, né? E a gente precisa entender aqui que isso aqui não acontece com nenhum aluno, né, gente? Assim, todo aluno vai precisar em algum momento de suporte, né, de orientação. O aluno disciplinado não é necessariamente o aluno que está mais saudável naquele ambiente, né? Então, às vezes, um pouco de indisciplina, né, um pouco de agitação é importante, né? É importante para a gente poder pensar diferente.
Então, vamos parar com essa ideia de que todo mundo tem que ser igualzinho, né? Inclusive porque através da diversidade a gente aprende muito, né, com os outros. Na acessibilidade, né, arquitetônica, informacional e comunicacional, a gente precisa fazer adaptações curriculares, né, de acordo com a necessidade do aluno. Atendimento educacional especializado, que é aquela sala, né, que a gente já falou de AE, sempre que for necessário. Não, nem todo aluno vai precisar, tá? Mas quando for necessário, ele precisa ter acesso. Suporte aos professores, gestores e coordenadores, né? Esse professor ele não pode estar sozinho, ele precisa de apoio. E aí a gente pensa muito no profissional de psicologia que pode trabalhar aqui nessa área, né? De dar esse suporte, de pensar junto, de fazer as adaptações junto com esses profissionais. E também é importante a gente fazer uma aproximação entre a família e a escola, porque a família sabe muito desse aluno. É ela que convive com ele desde que ele nasceu. Então, ela sempre, né, tem um conhecimento que às vezes a gente acaba ignorando, né? Ela pode dizer como é que esse aluno se acalma, né? O que é que ele gosta, né? O que é que chama a atenção dele, né? O que é que eles têm feito em casa para facilitar a aprendizagem, para que ele permaneça por mais tempo naquela posição ou prestando atenção, né? Então a gente vai fazendo essa conversa e inclusive a escola também pode dar essas orientações para a família, né? Para dar continuidade. Bom, as barreiras atitudinais, elas vão se referir às atitudes, né, que as pessoas têm, né, com relação à deficiência, que impedem elas de se relacionar de forma equitativa com ela, né? A gente, né, precisa entender que a deficiência, ela muitas vezes opera como se fosse uma lente de aumento, né? Assim, todos os alunos têm aquelas necessidades, só que no caso da pessoa com deficiência, aquele aluno precisa de um apoio maior do que aqueles outros alunos. Então, eu até acho, assim, às vezes, que aquele professor que é capaz, né, que se preparou para trabalhar com um aluno com deficiência, depois ele provavelmente vai conseguir trabalhar com qualquer aluno, porque aquelas necessidades que o aluno com deficiência tem, que a gente observa cada etapa, né, que ele vai adquirindo uma determinada habilidade, nos outros alunos, às vezes, a gente não observa a passagem de uma etapa para outra, mas ele fez aquilo ali, só que de uma forma muito mais rápida, né, às vezes. Então, é só uma lente de aumento, né? Não é uma diferença gritante. A gente não é, né, a pessoa com deficiência não tem outras capacidades, outras características que não estão presentes nas pessoas que não têm deficiência, né? Elas têm as mesmas, só que a diferença é o quanto que está presente aquela característica, né? Se a gente pensar assim, um aluno com deficiência, ele é muito agitado, ele tem uma concentração menor, né? Então, é a mesma coisa que a gente tem. Às vezes a gente não fica agitado, fica com a concentração menor. Só que quais são os recursos que a gente utiliza? A gente pode utilizar esses mesmos recursos com esse aluno ou a gente vai utilizar outros, né? As barreiras atitudinais, às vezes, se apresentam, né, na pena daquele aluno, na superproteção daquele aluno, acreditando que ele não vai poder fazer aquilo, né, uma determinada ação. E isso faz, inclusive, que aquele aluno não tenha espaço para se desenvolver efetivamente. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um aluno com deficiência, que ele está sentado lá no fundo da sala com a profissional de apoio, né, e aqui pode ser a profissional de apoio ou pode ser a professora dele mesmo, né? Mas se for a profissional de apoio, né? E eu já observei em alguns lugares, né, situações assim, em que o aluno é colocado no fundo da sala, distante, né, dos outros colegas. Então, às vezes, como uma forma de impedir que o aluno atrapalhe a aula, que faça barulho, que chame a atenção dos outros colegas, se coloca ele afastado. Só que isso acaba prejudicando ele, né? Porque se ele fica distante do professor regente, a chance dele prestar atenção é muito menor, né? Então, a gente deve favorecer, sim, né, a proximidade dele com os outros alunos. Pode colocar ele lá na frente, né, num cantinho, para não ficar bem no meio, né? Mas ele ficar num lado da sala mais na frente e sempre que tiver oportunidade de interação com os colegas, que ele faça parte, né, da aula, né, dos grupos, junto com os outros colegas típicos, né? Então, super proteger o aluno, sentir pena dele, não ajuda ele a se desenvolver.
Preconceito, né, e bullying também estão presentes entre os alunos. Muitas pessoas falam assim, a criança não tem preconceito, gente. Criança tem preconceito sim, né? Às vezes, inclusive, as crianças são muito cruéis com aqueles colegas que elas, de alguma forma, acham diferente. Às vezes nem precisa ser diferente, né? Basta implicar, às vezes, com o colega. Então, às vezes, uma criança pode ser muito preconceituosa, né? Às vezes, crianças percebem. A gente tem uma sociedade que é machista, né? Que é racista. Então, a criança, vamos supor, uma escola que a maior parte, né, das pessoas são brancas, dos alunos, se tem uma criança negra, ela vai dizer, não, ele é diferente, né? Pode ser que ninguém nunca tenha dito a ela que o negro é inferior, que a pessoa negra deve ser, né, maltratada. Mas ela vai observar que aquela criança é diferente, ela vai ter um monte de referencial que fala, né, de atitudes, né, preconceituosas na televisão, às vezes no dia a dia, e ela vai expressar aquilo no comportamento dela, né? Então, às vezes, sem saber o que fazer, sem saber como lidar com uma criança que tem uma deficiência, ela tende a se afastar, né? Ela tende a, às vezes, até a rir, né, de certos comportamentos, né? Nomear, né, de uma forma pejorativa. Então, a gente precisa ter atenção sim, porque as crianças não vão, de modo geral, né, não vão incluir assim, de forma proativa, sozinhas, né? Às vezes uma ou outra que tem um comportamento um pouco mais mais aberto, né, para a diferença. Mas a gente tem que estar, essa aqui é uma ação que tem que ser bem ativa, né, para poder fazer esse processo de inclusão. E observar essas posturas que reinventam a segregação no contexto de sala de aula, como esse exemplo que eu coloquei aqui, né, de colocar separado, colocar todos os alunos que têm alguma deficiência no mesmo grupo, né? Então, isso está falando de segregação. E o que a gente quer é justamente o contrário. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de bullying, até numa reportagem que eu estava lendo, né, era da inclusão de uma menina adolescente que é autista. E aí, uma colega dela estava contando, né, que Laura conta que certa vez alunos de outra turma da escola derrubaram biscoitos no chão. Yasmin tentou pegá-los para comer e foi impedida pela amiga. Os colegas não entenderam. Yasmin é a menina que tem deficiência. Ela fez amizade com algumas. Então, Yasmin tem autismo. E aí ela falou, né, os meninos falaram, mas ela é autista, qual o problema de comer algo do chão? E aí a menina, né, explicou a eles, não é porque ela é autista que vai ser tratada dessa forma. Vocês não comeriam biscoito sujo, então ela também não vai comer. Então, assim, é uma situação bem quase esdrúxula, né, mas acontece, né, então aqui é uma situação de bullying, né, que estava acontecendo em relação à menina autista, mas felizmente ela encontrou, né, uma colega, pelo menos, que fez amizade de fato com ela, né, se participa, está próximo e conseguiu proteger ela dessa situação. Mas com certeza, né, muitas pessoas autistas, né, vivenciam isso, pessoas com outras deficiências, e às vezes na fase adulta é que são capazes, né, de relatar todas as ações, todas as situações que vivenciaram, né, de sofrimento na escola. E que, às vezes, justamente no caso da pessoa autista, a dificuldade de comunicação, né, de se defender, de responder adequadamente, de contar, né, para outra pessoa. A dificuldade é tão grande que elas vivenciam, né, esses sofrimentos de forma intensa. Lembro de um menino que contou que ele sofreu violência sexual, né, na escola, né, por parte dos colegas, e ele não conseguia contar, né, ele simplesmente não queria ir para a escola, mas não conseguia relatar isso para os pais. Outra barreira atitudinal é quando a escola, às vezes, tem a concepção de que o aluno com deficiência está ali apenas para se socializar, né? É um equívoco isso, né? O aluno está ali para aprender também, né? Socialização é um dos objetivos, mas não é o único. Ele deve ser aluno como qualquer outro, está ali para aprender também.
né? A concepção fatalista de deficiência, de que a deficiência é uma coisa terrível, coitado, né? Coitada dessa família, coitada dessa pessoa, dessa criança, coitadinho, quanto sofrimento, né? E deficiência não é sofrimento, tá, gente? Deficiência não é doença. As pessoas muitas vezes utilizam o termo de forma equivocada. Deficiência não é doença. Doença é algo que você que você tem cura, né? Que você toma remédio para curar ou não, né? Mas no caso da deficiência é uma condição, né? A pessoa tem uma deficiência e aí por conta disso ela pode até ter uma doença associada, né? Mas a deficiência em si não é doença, é uma condição. Tá? A tendência também, né, às vezes na escola, de não cobrar do aluno com deficiência as mesmas regras e comportamentos que são cobradas de outros alunos, que também revela, né, essa crença de que aquele aluno não é capaz, né, uma pena por ele estar naquela condição. A gente tem um termo específico para isso que se chama capacitismo, né? Capacitismo é o preconceito com a pessoa com deficiência. Existem vários, depois a gente vai se detalhar um pouco mais, né, com isso, mas é o equivalente, né, o preconceito com a pessoa negra ou com a pessoa com, né, outra etnia, a gente chama de racismo, né, o preconceito com a mulher a gente chama de machismo, e o preconceito com a pessoa com deficiência é capacitismo, né, achar que aquela pessoa não tem sexualidade, né, que aquela pessoa não é capaz de falar por si, né, ao invés de você falar com ela, você falar com o acompanhante dela, né. Então, são várias situações que revelam o capacitismo, né? Por exemplo, né, uma pessoa que não enxerga e você pergunta, né? Fala a pessoa, o acompanhante dela, o que é que ela quer, do que é que ela gosta, né? Ela quer comer o quê, né? E aí a pessoa cega, né? Ela não é surda, né? Ela só não enxerga, ela pode, né? Só perguntar para ela, o que é que você quer comer, né? A mesma coisa com a pessoa, com o aluno. Também outra barreira atitudinal são os medos, né? Que são aquela ideia, né, baseada no modelo biomédico da deficiência, em que os professores veem a deficiência como uma ameaça a seu saber fazer, levando-os a um sentimento de desamparo, impotência, né? Não estou preparado para lidar com isso, né? Eu não tenho condições de lidar com esse aluno, manda ele para outra professora que é mais capaz. Então, às vezes, os professores se sentem ameaçados, né? E por conta disso, preferem não lidar. A gente até ouviu, não sei se vocês souberam, né, recentemente, de uma situação, assim, não em escola, né, mas de um casal que adotou um menino autista e depois que descobriram a condição dele, né, depois de 2 anos, e aí disseram, não, mas a gente não tem condições, a gente não estava preparado, a gente não sabia que ele tinha deficiência, então a gente resolveu devolver ele e ele agora vai para uma família que quer ele, né, que é uma professora que está mais preparada, né, ela quer ele, assim, e ele quer ir para ela. Então, aí a gente, né, vê uma avalanche de críticas, né, porque uma delas se fosse filho biológico, ela devolveria, né? É claro que o professor, né, sabe que aquele aluno não é filho, né, obviamente, não é filho dele, ele não tem, teoricamente, a obrigação de receber, né? Mas, assim como os pais não escolheram, não pediram para ter um filho com deficiência e tiveram que se adaptar, né, para poder lidar com ele, os professores também devem se adaptar para lidar com os alunos que recebem, né? Cada dia, cada ano, eles vão receber alunos diferentes, né? Assim é a nossa sociedade, né? A gente não vê tanto porque essas pessoas começam a exclusão desde a escola, né? E a gente acaba vendo muito pouco na fase adulta, mas se tiverem, né, e cada vez acho que vão ter mais acesso, né, à escolarização, às suas terapias, né, tratamentos, à inclusão de fato na sociedade, é provável que daqui a alguns anos a gente possa ver muito mais pessoas com deficiência circulando, né, livremente na sociedade, de forma independente mesmo. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma reportagem, né, que mostra, né, esse tipo de argumento, né, aumenta a inclusão de alunos com deficiência, mas escolas não têm estrutura para recebê-los, né? Então, de certa forma, a gente pode entender que é intencional não ter estrutura, né? Se você não tem estrutura, você pode
argumentar que não tem estrutura para receber aquele aluno, então vai para outro lugar. E acaba que às vezes a gente observa que certas escolas têm muito mais alunos matriculados com deficiência porque elas se prepararam para recebê-los e outras não têm nenhum, né? Se houvesse, né, tivesse realmente acessibilidade em todas as escolas, a gente teria uma distribuição maior, né, das pessoas com deficiência em todas as escolas. Aqui são alguns exemplos, né, de frases que às vezes a gente escuta, né? É preciso primeiro a escola e os professores serem preparados para depois incluir. Ou seja, nunca vai acontecer. Mas contém ironia, tá, gente, aqui. Na verdade, assim, a escola, ela acaba fazendo as adaptações à medida que os alunos vão chegando, né? Os professores vão fazendo o seu preparo à medida que vão recebendo alunos. Né? A gente nunca vai ter uma escola completamente pronta para todas as necessidades possíveis, né? Porque elas são muito variadas, mas a gente precisa, né, fazer o máximo possível e à medida que recebe, né, um aluno que ele indica lá na sua matrícula que tem uma deficiência, uma necessidade específica, aí a gente vai perguntar, né, se tem alguma necessidade que precisa ser feita, né, estrutural ou comunicacional e fazer, né, as adaptações necessárias, mas ir se preparando sempre que possível antes. Né? O termo alunos de inclusão, né? Eles não são alunos de inclusão, eles são alunos, né? Tenho 30 alunos e 2 de inclusão, né? Tá como se houvesse, esses 2 aqui não são dela, né? Ou são alunos separados, que ela trata de forma diferente. Aqui na escola temos uma professora ótima, que aceita as crianças com deficiência. É um exemplo até que a gente observou, né, na instituição aqui na cidade, existe uma sala de uma professora que fez curso sobre autismo e a turma dela é a única que tem autistas, né? E está cheia de autistas. Né? É uma escola que tem, né, um funcionamento, né, como uma escola especial. Então, isso faz com que uma segregação, né? Segregação e, na verdade, todos os professores deveriam fazer, né, aceitar qualquer tipo de aluno, né, inclusive os com deficiência. É melhor encaminhar seu filho para uma escola especializada, né? Esse aqui é o maior, né, é o discurso mais frequente entre as escolas que não querem incluir. E muitos pais ouvem, né, essa justificativa, que é melhor você ir para uma escola que já trabalhe com alunos, com crianças que nem o seu, porque aqui a gente não está preparado. E é como se fosse uma ameaça também, né, subentendida aqui, de que, ó, se você matricular aqui, a gente não está negando, mas se matricular, a gente não vai fazer nada por ele, né? Outro exemplo, né, apesar de deficiente, ele é um ótimo aluno, né, gente? Qual é o problema aqui nessa frase, né? A pessoa não é deficiente, né? Ela tem deficiência. E havia uma expectativa de que fosse um aluno ruim por isso, né? Por ter deficiência. Então, na frase acima, há um preconceito embutido. A pessoa com deficiência não pode ser um ótimo aluno, né? Ele tem deficiência e é um ótimo aluno. São duas coisas. Aqui eu coloquei um exemplo de um filme que eu queria muito que vocês assistissem, que é o Primeiro da Classe. Esse rapaz, ele é baseado na história real, tá, gente? Ele tem síndrome de Tourette. E aí vai contando muito a história dele, né, na infância, quais as dificuldades que ele enfrentou na escola e até ele se tornar adulto, né, e as escolhas que ele fez nessa fase. A foto já mostra um pouquinho um spoiler. Então, sugestões para os profissionais da educação. Convença-se de que todos os seus alunos sabem alguma coisa e que todos podem aprender, cada um de acordo com seu jeito e com seu tempo próprios, né? Tenha altas expectativas em relação a todos os seus alunos, porque eles só aprenderão se você acreditar que isso é possível. Isso aqui acho que é o essencial, gente. Assim, se você acredita que uma turma, que uma escola
tem dificuldade, que aqueles alunos não vão longe, você vai dar o mínimo possível para eles. Inclusive, tem estudos, tem artigos em psicologia falando sobre isso, sobre o quanto a expectativa do professor impacta no ensino dele, né? Às vezes a gente chega a observar profissionais que trabalham na escola particular, né, durante o turno da manhã e à tarde na escola pública, e eles ensinam de forma diferente para esses públicos, né? Porque isso desde a infância, né? Desde a educação infantil. A longo prazo, é claro que aqueles alunos vão ter uma diferença diferente, ou vão ter uma educação, né, diferente, um acesso diferente, mas isso foi construído, né? Não é natural, né? Isso não veio de berço, eles não são assim, né? Isso foi uma construção. E a construção a gente pode também desfazer, né? Pode desconstruir. Dê oportunidades para o aluno aprender a partir do que sabe, né? Todo aluno sabe alguma coisa quando chega na escola, né? A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel fala disso, né? Paulo Freire, trabalhando com adultos, ensinando, né? Alfabetizando adultos, fala disso, né? Que todo mundo sabe alguma coisa, inclusive às vezes sabe mais do que você, né? Porque às vezes ele está numa área que você não tem o menor conhecimento. Né? Paulo Freire faz um experimento assim e mostra, né, como ele não sabia uma série de coisas que os pedreiros sabiam. Então ele era especialista na área dele e os pedreiros na área deles lá, né, da construção. E ele vem mostrando como é possível, né, ensinar essas pessoas, né, em pouco tempo a serem alfabetizadas. Então, dê oportunidades para o aluno aprender a partir do que sabe e chegar até onde é capaz de progredir. Né? Claro que não vão chegar todos no mesmo lugar, mas até onde ele possa ir, a gente precisa ofertar isso a ele, é direito dele. Afinal, os alunos aprendem mais quando tiram suas dúvidas, superam incertezas e satisfazem curiosidade. Né? Isso aqui é a base, lembra? Não sei se vocês estão tendo, parecendo um déjà vu, a gente viu isso aqui na aula de motivação. Promova o diálogo entre os alunos e suas diferentes características étnicas, religiosas, de gênero, de condição física, né? Misture todo mundo, né? Fale sobre essas questões, né? Faça com que todos interajam e construam ativamente conceitos, valores, atitudes, em vez de priorizar o ensino expositivo em sua sala de aula. Né? Então, aqui a gente está falando da necessidade de falar de dos diversos tipos de aprendizagem, né? Aprendizagem conceitual, né? Aprendizagem procedimental, aprendizagem atitudinal. Tudo isso deve fazer parte e não só a exposição. O aluno aprende quando interage. Sugestão, né? Trate as pessoas com deficiência de acordo com a sua faixa etária. Se for criança, trate como criança. Se for jovem, trate como jovem, né? Não vai trazer brincadeira, desenho infantil para trabalhar com um adolescente. Né? Ele é adolescente, ele tem questões de adolescente, né? Mesmo ele tendo uma deficiência intelectual, mesmo ele tendo qualquer, né, outro tipo de limitação, né? Então, trate ele de acordo com a idade dele, traga questões da idade dele. As pessoas com deficiência são pessoas como você, têm os mesmos direitos, os mesmos sentimentos, os mesmos receios, os mesmos sonhos. Então, são pessoas, né? Antes de tudo, né? Antes da deficiência, são, acima de tudo, pessoas. Às vezes a gente tem a impressão que porque a pessoa não se comunica bem, ela não se expressa adequadamente, ela parece infantilizada, que ela não tem certos sentimentos, que ela não vai ter vergonha, né? Que ela não vai ter medo, né? E a gente observa, quanto mais a gente se aproxima, né, de pessoas com deficiência, que assim como nós, elas também têm personalidades, né, diferentes. Então você vai encontrar algumas que são, na verdade, bem tímidas, né? Outras que vão ser, pelo contrário, muito extrovertidas, né? Que gostam de se apresentar, gostam de aparecer. Né? Uma coisa que eu observo, né, com uma certa frequência é que, por exemplo, as pessoas com deficiência, elas ficam muito envergonhadas quando, às vezes, ouvem alguém falando sobre as dificuldades delas em público na frente delas. Né? Por exemplo, pegar aqui uma menina com síndrome de Down, né? E aí tá ali a mãe conversando com a professora e dizendo assim, ela hoje não acordou bem porque ela fez xixi na cama essa noite, né, sem querer. E aí eu falei com ela que tá tudo bem, mas
aí ela ficou assim e aí não tá, hoje está agoniada, né? Então, aquilo ali, né, essa exposição da intimidade deixa ela, né, mesmo que ela não saiba falar, você às vezes observa uma alteração no comportamento, né? Às vezes uma pessoa autista também, mesmo as não verbais, né? Às vezes tem um grupo, uma reunião, né? E às vezes cada um vai falando do seu filho, aí uma mãe, né, ou um pai fala lá, ele faz isso, ele está tendo tal dificuldade, ele fez aquilo, ficou nervoso. E a pessoa começa, né? Aí às vezes a resposta é: ah, vamos sair daqui, tô com fome, vamos, não sei o quê. E é porque tá com vergonha, né? Ou fala assim: ah, eu tô doente, né? Eu lembro de uma situação de uma menina que via, né, a mãe sempre falando com a professora sobre as dificuldades dela, não entendia, né, o que é que ela tinha e começou a dizer: eu tô doente, tô doente, tô doente, né? E até depois os pais entenderem, né, que aquilo era por conta desses diálogos, né, todo dia com a professora, tá? E ela não entendia, né, a condição dela, ela achava que estava com alguma doença. Bom, então o Conselho Federal de Psicologia, eu mandei para vocês 2 materiais muito bons, e esse aqui é um deles, fez uma compilação de algumas práticas profissionais de psicólogos em educação inclusiva, né, para inspirar justamente, mostrar para a gente as possibilidades, né, do trabalho do profissional nessa área. E aí a gente começa, em primeiro lugar, falando o seguinte, né? Por que a pessoa, né, o profissional de psicologia, trabalha com pessoas com deficiência, né? E qual é o trabalho? No que é que ele deve se basear, né? Então, lá no artigo 1º do Código de Ética do Psicólogo, vem dizendo que é um dever fundamental, né, nosso, basear o nosso trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, gente, a primeira coisa que vocês devem saber é o código, né, nosso código de ética e a declaração, e seguir sempre, né, todos os artigos lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se não está em conformidade, você não está agindo corretamente, tá? Acabou. Né? Se você está agindo de forma preconceituosa, né? Observe o que você tem feito no seu dia a dia, né? Se não está em acordo, né? Pode, né? Rasga lá seu diploma e desiste, né? Vai fazer outra coisa. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, todo trabalho, e aí a gente já pega aqui, né? Você vai trabalhar com pessoas com deficiência, a gente tem que ter um cuidado imenso, né? Para a gente não expor essa pessoa à exploração, a algum tipo de situação de crueldade, de opressão. Infelizmente, alguns profissionais atuam, né, de forma equivocada, não estou falando nem da psicologia, mas de modo geral, né, a pessoa às vezes com deficiência atendida, né, faz algumas terapias de forma individual e ali naquela condição às vezes pode sofrer algum tipo de opressão, justamente pela dificuldade de comunicação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, para que a gente não seja reprodutor e para que a gente também não apoie, né? Porque se a gente observa e não comunica e não interfere, a gente está sendo conivente. Né? Então, a eliminação da discriminação e da igualdade vão basear, né, o compromisso social da psicologia, né, com a eliminação, né, de todo o preconceito, das barreiras, né, com a promoção da equidade na nossa sociedade. Então, aqui a gente tem alguns relatos, eu vou tentar ser breve, né? Que só no texto vem falando, trazendo algumas falas, né, dos profissionais sobre o que eles falam, o que é que eles fazem. Acolhimento e orientação, né? Então, trabalhar com crianças, adolescentes, alguns adultos. Aqui ela vem dizendo que trabalha com a autonomia do paciente, orienta responsáveis no apoio às crianças. Então, é muito importante, assim, que o profissional, quando esteja atendendo uma pessoa com deficiência, que ele atenda a família também, né? Mesmo que não atenda junto, né? Não precisa fazer o trabalho junto, literalmente,
né? Mas sempre ao final daquele atendimento, diga o que você fez, né? Oriente aos pais para que eles deem continuidade, o que é que eles devem, né, fazer em casa para manter, né, o desenvolvimento, apoiar o desenvolvimento dos seus filhos. Então, aqui ela fala, né, por exemplo, dicas sobre como realizar uma tarefa escolar. Ela também desenvolve projetos, né? Então, são algumas atividades. Avaliação psicológicas, né? São utilizadas para diagnosticar, elaborar pareceres, laudos ou relatórios sobre um caso, né? Então, a gente tem toda a orientação do Conselho Federal de Psicologia sobre como fazer, né, esses documentos, porque em alguns momentos a gente é requisitado, né, pela escola, por exemplo, para encaminhar, né, um laudo. Então, existe toda a orientação sobre como elaborar, né, esses documentos. Então, também elaborar planos individuais de encaminhamento e acompanhamento dessas pessoas. Então, de que forma, né, é feito isso? Alguns profissionais utilizam de métodos, né, ou melhor, todos usam de métodos, né, mas alguns utilizam de testes psicológicos, de entrevistas, anamneses, triagens, né, e outros, né? A gente utiliza de vários recursos diferentes, de uma metodologia diferente para poder elaborar esse documento, né? E aqui é importante a gente lembrar, gente, que o Conselho Federal de Psicologia tem estimulado desde o ano passado, principalmente, né, a confecção, né, a elaboração por parte dos psicólogos de materiais acessíveis, né, que toda pessoa, né, que as pessoas com deficiência também possam fazer, né, o teste psicológico, os testes de forma acessível. Porque assim, é o que a gente tem hoje, muitos dos materiais que a gente tem hoje dos testes, não estão adaptados para pessoas com deficiência, né? Se a gente pensar assim, uma pessoa que tem a paralisia cerebral, que tem a dificuldade motora grande, como é que ela vai fazer determinados testes, né, que envolvem a escrita, né, que, né, vão medir, né, de certa forma, dar um indício de atenção ou de inteligência através da escrita, né, de você ser rápido, né, fazendo traçando, né? Por exemplo, pegar o palográfico, né? Que é um basicão, assim. Como é que faz o palográfico com uma pessoa que tenha, né, paralisia cerebral? Então, precisa ser adaptado, né? E aí, o Conselho tem estimulado o desenvolvimento de testes específicos. A mesma coisa para a pessoa com deficiência visual e tantos outros tipos de deficiência. Atendimento psicológico, né? Sou contratada como psicóloga, mas também exerço a função de coordenação do setor de saúde da instituição. E aí ela fala que possui horas específicas para atendimentos clínicos, né? Tanto individuais quanto em grupo, nos quais ela procura incentivar a independência do usuário, né? Na sua vida socioafetiva, educacional e emocional. Então, o atendimento também é uma necessidade, né? E a gente pode pensar que tanto da pessoa com deficiência quanto da sua família, né? Também em alguns casos pode ter essa necessidade. Eu, por exemplo, tenho um grupo, né, de atendimento a pais, né? Pais e responsáveis por pessoas com deficiência, né? Então, isso vai ter impacto lá na relação daquela família com a pessoa com deficiência. Encaminhamento, né, e acompanhamento dos casos. Então, encaminham para outros profissionais, né, como fono, neurologista, oftalmologista. Outro dia eu lembro de um caso que eu fui, né, conhecer de perto, um paciente que ele fazia hemodiálise, né, o pessoal disse que ele tinha diagnóstico de autismo e achavam que ele tinha deficiência visual também. E ele era adolescente. E eu perguntei, mas tem certeza, né? Não, não tem. A gente acha que ele é, mas nunca foi no oftalmologista, né? Então, é uma necessidade. Às vezes, porque a pessoa tem uma deficiência, as pessoas acham que não precisa investigar mais nada, não precisa ter outros cuidados, né? Fazer outros que ela possa ter acesso, né, ao tratamento de outras necessidades, porque já existe uma grande demais para dar conta. Outra questão, né? Realizar visitas periódicas à escola, né? Para poder dar orientação à escola, aos profissionais dali. É uma necessidade também muito frequente. Trabalho em equipe e estudos de casos, né? Então, trabalhar em equipe é sempre importante quando você trabalha com pessoas com deficiência. Que atua na sensibilização da equipe de trabalho, envolvendo todos os colaboradores da instituição,
realizo capacitações na área, estudo de caso com a equipe interdisciplinar, né? Então, são algumas alternativas, né? Estudar, fazer palestras, aqui, ó, realização de capacitações e palestras, minicursos, oficina, né? Então, pode ser tanto no lugar que você trabalha, quanto também, eventualmente, ir num outro lugar, no outro espaço, né? Às vezes na empresa, na escola, né? Com os pais, com as próprias crianças, com os adolescentes, né? São várias possibilidades para enfrentar, né? Para facilitar, na verdade, a inclusão das pessoas com deficiência. Atuação em rede, né? Contato com profissionais de outras áreas e instituições governamentais ou não, com o objetivo de formar uma rede de apoio. Então, às vezes, você vai estar lá lidando com uma pessoa com deficiência e você fica sabendo que ela sofreu uma violência física, né? Que apanhou, né? Outro dia eu soube de um caso aqui em Barreiras assim. Então, você tem que ter contato lá com o CREAS, né? Com diversas instituições que estão funcionando, de preferência até conhecer mesmo os profissionais de lá, para que seja mais fácil, né, os encaminhamentos, para que você saiba quais os caminhos, né, que deve percorrer, do que ficar orientando a pessoa, para que você possa orientar adequadamente, né? Inserção laboral, né? Realiza a instituição pública federal atendimento a pessoas com deficiência, visando emitir um certificado de habilitação, né, para essas pessoas. Aqui em Barreiras, a gente tem a Mickey, né, que faz esse trabalho, né, de capacitação profissional, né, e com o objetivo de oferecer, né, de disponibilizar mão de obra, né, para a sociedade, para as empresas. Desenvolvimento de oficinas e grupos, né, de forma semelhante, né, o que a gente já viu, só que aqui é com as pessoas, né, com os pais responsáveis. Atuação com estimulação precoce e sala de recursos multifuncional. A sala de recursos a gente já viu que né, a estimulação precoce é um trabalho belíssimo, importantíssimo, gente, que assim, você identificar, né, à medida que você identifica que uma pessoa, né, uma criança, né, nasceu com deficiência, ela deve ser estimulada, né, suas necessidades devem ser estimuladas o quanto antes, porque a gente tem que entender que os primeiros anos de vida da criança são muito importantes, né, por causa da plasticidade neuronal. Então, se ela tem dificuldade de acesso ao diagnóstico, por exemplo, né, ela vai passar muito tempo, né, sem estimulação adequada, né, e que vai impactar no desenvolvimento dela no futuro. Então, se a gente reconhece, né, por exemplo, uma coisa que é recomendável, uma criança que nasceu muito prematura, né, com, sei lá, 5, 6 meses de vida, né, então ela geralmente já nasce com algumas dificuldades, né, de respiração, por exemplo. Então, ela vai ser encaminhada para a fisioterapia, né? À medida que o tempo vai passando, você vai observar que se aquela criança tem alguma outra necessidade, se ela tá, que é esperado que ela tenha alguns atrasos, né? Mas, assim, se aquilo ali passa de certo limite, ela deve ser encaminhada para outros profissionais, terapeuta ocupacional, psicólogo, né? Além do próprio fisioterapeuta. Então, é importante, né, esse trabalho, né, de estimulação precoce, para que esse atraso ele não se postergue tanto, né? Ela possa superar algumas questões e, de repente, até não ficar com uma grande dificuldade no futuro. Aqui, o principal papel do psicólogo nesse trabalho é com a família, trabalhando o luto do filho sadio, a rejeição, a superproteção, o imaginário social da deficiência, a autoestima, enfim, todas as barreiras atitudinais que dificultam a inclusão. E com a criança, observando e orientando a família sobre os estágios e outros aspectos do seu desenvolvimento, numa abordagem interacionista. Então, aqui vocês veem que o psicólogo vai trabalhar, né, na estimulação precoce com o luto, né, da família, né, para que, às vezes, né, tá lá, a criança está fazendo a fisioterapia e a família está sendo atendida aqui, né, trabalhando essas questões, assim, eu esperava que meu filho, no futuro, fosse, né, médico, fosse um advogado, e aí você vai dizer, pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja. Na verdade, qualquer filho, né, pode não cumprir as nossas expectativas. E tá tudo bem, né? Então, esse espaço, né, para o pai, às vezes, poder falar o que pensava, né, chorar, né, ter esse acolhimento,
às vezes só vai acontecer com um profissional, porque nem sempre as outras pessoas na sociedade estão abertas para falar, né, diretamente com esses pais sobre, às vezes, até o que observam, né, ou para escutá-los. Então, aqui mais algumas, né, para a gente, né, só ter uma ideia, né, das possibilidades de atuação do psicólogo com a educação inclusiva. Então, visita às escolas, visita domiciliar, e a casa mesmo da pessoa, em alguns casos, fazer orientação, observar como é que é feito, né, como é que é a hora do banho, como é a hora do almoço, né, quais são as dificuldades que você está tendo. E às vezes o profissional ali na hora vai poder identificar quais são, né, as dificuldades e o que é que pode ser melhorado naquele ambiente. Docência e supervisão, né, então trabalhar como professor, né, atuação como docente também nos ensinos fundamental e médio, né, foram algumas das atuações relatadas. Participação na elaboração, estruturação e implantação de políticas públicas, né? Assim, sempre que tiver oportunidade, a gente deve participar, gente, da construção das políticas públicas, inclusive principalmente para aquelas pessoas que trabalham na área, né? Por exemplo, aqui em Barreiras há uma perspectiva de criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Então, à medida que isso aqui surge, né, vai requerer a participação, né, das pessoas da sociedade, para que possam definir quais são os rumos, né, quais são as estratégias que o município vai adotar para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem que estar participando. Realização de tarefas burocráticas, administrativas, né, que é inevitável. Desenvolvimento de ações, projetos voltados para a educação inclusiva. Estudar e produzir conhecimento, né? Inclusive na pós-graduação, né? Você vai fazer cursos, né? Então, você também pode fazer isso no TCC, né? Lá nas dissertações. Então, isso também é área, né, de atuação da pessoa, do profissional de psicologia. Aqui eu coloquei, né, que isso aqui foi do ano passado, o Conselho fez um debate, né, sobre a escola ser um ambiente acolhedor para a diferença, né, e a gente entender que nós como psicólogos, né, e psicólogas, devemos participar desses espaços, dessa luta, gente. Então aqui o Sistema Conselhos, né, estabeleceu que o dia 14 de abril é o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva, né? Então, a gente como profissional, como psicólogas, né, devemos auxiliar, né, favorecer a inclusão de pessoas que foram historicamente, né, excluídas do processo educacional. Mulheres, povo negro, populações indígenas, ribeirinhas, né, população ribeirinha, quilombolas, ciganas, né, que sofrem um preconceito imenso, né, da sociedade, são excluídas, né, geralmente. Imigrantes também, a gente tem tido um aumento maior, né, de pessoas imigrantes. Vai ter até uma fala nessa semana sobre isso lá do pessoal do direito. Refugiados, né, pessoas cada vez maiores, né, esse número cada vez maior no mundo. Pessoas com deficiência e com altas habilidades, superdotação, pessoas em sofrimento psíquico, usuários do serviço de saúde mental, adolescentes e jovens em conflito com a lei. Então, todas essas pessoas aqui, ó, são alvo, né, da educação inclusiva. A gente aqui falou, hoje o nosso foco foi principalmente nas pessoas com deficiência, mas a gente tem que entender que a educação inclusiva abarca todo esse grupo. E aí, para finalizar, como não podia ser diferente, aqui vão as nossas dicas, né, de filmes. Eu sei que alguns talvez já tenham assistido, né, alguns desses, mas eu acho que não, esse aqui Como Estrelas na Terra, né, assim, é fundamental, tá? É um filme que dá para assistir em família, todos eles, na verdade. Mas eu recomendo muito que vocês assistam, né? Escolham um deles. A gente vai ter aula essa semana, né? No sábado vai ser letivo, então nossa atividade vai ser justamente essa, de assistir um filme em família e depois fazer a relação com o que a psicologia pode fazer para incluir de fato as pessoas. Tá aqui é o primeiro da classe, que eu falei lá durante a aula. Esse aqui é Mucise, foi uma descoberta recente para mim, que é sobre um adulto
um adulto que tem deficiência, né, intelectual, deficiência, ao que parece intelectual só, mas parece que ele tem umas implicações físicas também, e eu não vou falar mais, né, que eu quero que vocês assistam até o final, vale muito a pena. E aqui o nome, né, meu nome, né, é Malala, que vocês devem conhecer, é uma menina, né, que foi a que ganhou, né, a menina mais nova a ganhar o prêmio, o Nobel da Paz, e ela luta, né, para que as meninas, as mulheres tenham direito à educação. Então ela tem uma história belíssima, acho que todo mundo conhece, mas ela já veio aqui no Brasil também, então assistam, por favor, né? Enfim. Finalizando, né, que a Declaração de Salamanca diz que escolas regulares, né, que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. Então é isso que a gente quer no final das contas, né? Educação para todos e todas. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.